Olá, pessoal. Dando continuidade ao assunto sobre problemas com o formato de picos em cromatografia líquida. Se você chegou diretamente nesse vídeo aqui por sugestão do YouTube, eu recomendo que vocês olhem na descrição do vídeo, porque vou deixar o link da playlist contendo a sequência de material, a sequência de vídeos sobre essa resolução de problemas, inclusive os vídeos anteriores, onde eu mostro sequência de artigos que têm informações mais detalhadas sobre isso. Os vídeos têm ficado um pouquinho longos, eu vou tentar encurtar um pouco no detalhamento de cada um desses pontos, mas lembrem que vocês têm artigos completos escritos por mim detalhando mais esse assunto. Então, eu vou tentar deixar na descrição do vídeo também os links, ou pelo menos o link de um deles, e aí vocês podem entrar lá no site da revista e procurar outros materiais. Inclusive, porque não tem apenas os meus artigos, tem muitos outros artigos interessantes sobre técnicas cromatográficas, espectrometria de massa, preparo de amostras, eletroforese, enfim, técnicas de separação relacionadas. Inclusive também, se vocês acharem útil esse conteúdo, assinem o canal, porque eu pretendo continuar gerando informações ou gerando conteúdo para ensino, conteúdo de divulgação científica de coisas que nós fazemos lá no nosso laboratório. E aí é uma forma de vocês ficarem sabendo de novas publicações. E também, se acharem que o conteúdo vale a pena, dizem que se vocês derem o like, ele chega para mais gente, é sugerido pelo YouTube para mais gente, e acho que é uma forma de recompensar o esforço que eu tenho de tentar compartilhar esse material com mais gente. Lógico que eu não sou um YouTuber profissional, mas dizem que funciona dessa maneira, então não custa, se vocês acharem que o conteúdo foi válido, deixar o curtir, deixar o like aí no vídeo. Também, eventualmente, compartilhar com pessoas que possam se interessar pelo assunto. Então, indo diretamente ao ponto, né, é o item 4 de uma sequência de 10 pontos. E esse em particular, na realidade, é uma causa instrumental de problemas, geralmente, com o formato do pico. Em geral, uma forma de perda de eficiência, então, às vezes, o pico não fica deformado, mas ele simplesmente se torna mais alargado e menos eficiente do que ele deveria, e não por problemas das colunas. Mas numa sequência final, depois que eu terminar esses 10 tópicos sobre problemas com formato de picos, eu devo falar um pouquinho sobre otimização de sistema, ainda nessa ideia geral que eu vou colocar dentro desse conteúdo de troubleshooting em HPLC. Eu volto a mencionar um pouco sobre o efeito, a ocorrência desses efeitos extra-coluna, inclusive com alguns exemplos. Então, fiquem atentos que vai surgir um vídeo que eu vou detalhar isso um pouquinho mais. Mas na teoria, o que eu quero mostrar para vocês, a banda cromatográfica, ela pode ser descrita como, se ela tiver um comportamento ideal, muitas vezes como uma banda que segue uma gaussiana. E para descrever uma gaussiana, a largura dessa gaussiana, ela pode ser relacionada com o desvio padrão calculado para a base dessa gaussiana. Então, a base dela tem um certo número de desvios padrões, ou seja, quanto mais largo for o desvio padrão, quanto maior for o desvio padrão, mais larga a base dessa banda. E vocês sabem que o desvio padrão ao quadrado ele é a variância, então quando eu tenho isso aqui, esse sigma ao quadrado aqui, eu estou querendo dizer que é a variância total do pico. Então aquele pico que nós vemos no papel, ele tem uma largura cuja largura é proporcional a essa variância total. Uma parte dessa largura, uma parte desse alargamento vem da coluna, é intrínseco à coluna. Uma coluna mais eficiente gera menos alargamento, picos mais estreitos. Uma coluna menos eficiente, ela gera picos mais alargados. E uma parte desse alargamento é extra-coluna. Ele vem de fora da coluna. E aí, nós podemos... aqui, esse número de pratos da coluna ele pode ser relacionado também
em relação ao volume de retenção e a variância, se eu usar as medidas de variância na mesma unidade do volume de retenção do pico, nada mais é do que uma forma diferente de calcular a eficiência do pico, que geralmente a gente usa o tempo de retenção e a largura da banda, usando a mesma unidade de tempo. E aqui a gente pode usar o volume de retenção ao quadrado e a variância ao quadrado. Essa é uma outra forma de se definir eficiência, que é o número de pratos que aquela análise vai apresentar. Então, lembrando que o número de pratos que nós vemos calculado no cromatograma, em partes ele vem da coluna, mas em partes ele é extra-coluna. E o que causa esses efeitos extra-coluna? Na realidade, eles podem vir de várias fontes diferentes. Então, eles podem vir, por exemplo, do injetor, um volume de injeção muito grande, ou um injetor mal projetado, ou um injetor mal conectado no sistema. Às vezes o injetor em si não tem problema, mas a forma de conectá-lo no sistema ela é problemática. As conexões, tipicamente, tanto os fittings quanto a tubulação, destacado aqui, se ela tiver um volume muito grande, ela causa problemas. O detector, e aí pode ser tanto pelo volume muito grande ou pelas correções matemáticas e correções eletrônicas de ruído. Então, eu coloco aqui essa time constant, é uma forma de atenuar ruído por meio de correções matemáticas, mas se eu exagero nessas correções matemáticas do ruído, o pico também começa a sofrer um alargamento. Bem, como que se evita esses problemas? A regra geral é minimizar os volumes, reduzir volume extra-coluna, reduzir volume morto extra-coluna, e também minimizar esses filtros de resposta eletrônicos e de ruído do equipamento, para que, lógico, existe uma perda na relação sinal-ruído, porque o ruído ele não é tão reduzido assim, porém, se eu aumento muito os filtros, eu tenho uma linha de base muito lisa, mas o pico começa a ficar largado. Quase ninguém sabe que eletronicamente e matematicamente existem essas correções no pico cromatográfico, mas elas existem e elas podem causar distorções sérias. Então, lá na frente eu vou gravar um vídeo mostrando alguns slides, algumas figuras sobre esse tipo de problema. Mas é uma fonte de erro, uma fonte de problema no formato do pico, esses efeitos extra-coluna. Uma outra ocorrência, existem outras ocorrências que causam assimetria frontal. Eu já expliquei o que é essa assimetria frontal. Ela pode vir de várias formas diferentes. Estou tentando até deixar o vídeo um pouquinho mais curto. Para mais detalhes, olhem lá nos artigos. Eu tenho um artigo publicado que eu detalho cada um desses pontos. Mas, como eu já disse, incompatibilidade entre o solvente da amostra e a fase móvel pode levar a essas assimetrias frontais, aquele caso de, por exemplo, o solvente ser mais forte do que o solvente da coluna, o solvente de dissolução da amostra, se ele for muito mais forte do que o solvente de início da análise cromatográfica, ele pode causar simetria frontal, às vezes chega a formar ombro, às vezes chega a dividir o pico em dois, e a gente fala que fica parecendo o pico do Batman, ele tem dois picos, né, dois topos para o mesmo composto que começa a desdobrar. Dependendo também do tipo de analito, do tipo de interação na coluna, se existe uma interação iônica, e aí depender da força iônica do solvente. Então, todos os cuidados são importantes. Conhecer quimicamente o princípio de funcionamento da técnica e como os parâmetros analíticos afetam aquela técnica. E olha que eu não estou dando aula disso aqui, eu só estou tentando colocar esses pontos para vocês. Então, como funciona uma troca iônica, como funciona uma cromatografia de pareamento iônico e controlar as condições para que elas sejam compatíveis, isso também pode evitar esse tipo de problema. Todos esses outros casos aqui de obstrução da coluna, eu já exemplifiquei antes e eles também são causadores de assimetria frontal nos picos. Um outro ponto é a existência de sítios mais fortemente retentivos na coluna.
Não é todo tipo de fase estacionária, isso inclusive uma coisa que eu peguei na literatura, porque não é tão usado assim, as colunas de fase normal, elas não são tão usadas quanto as colunas de fase reversa, de cromatografia em fase reversa, mas há relatos de, dependendo do tipo de material, eles podem ter alguns sítios, vamos supor, material de sílica. O sítio ativo ali de interação são os silanóis. Dependendo do material, ele pode ter alguns desses silanóis mais apresentados para os analitos, mais disponíveis e mais ativos do que outros. E se os sítios de interação eles não são homogêneos para todos os analitos, o que acontece é que uma parte das moléculas da mesma identidade, vamos pegar um composto, que ele deveria ser separado num único pico, ou seja, ele se deslocaria dentro da coluna como uma banda única. Se aquelas moléculas que são idênticas, elas começam a experimentar interações com sítios diferentes, alguns que retêm mais e outros que retêm menos, isso acaba provocando alterações no formato da banda. Ela vai perdendo aquele formato simétrico ideal e começam a sofrer distorções. Geralmente esse tipo de problema ele costuma afetar os compostos mais retidos. Então, se eu olhar esse cromatograma aqui, os primeiros picos têm menos cauda e os últimos picos eles têm mais cauda, ou seja, os mais retidos foram os mais afetados. Uma forma de se trabalhar com isso, por exemplo, nesse caso, talvez fazer um gradiente. O gradiente diminui a retenção dos últimos picos e torna, então, eles menos suscetíveis a esse problema. Dependendo do tipo de material, do tipo de sítio ativo mais forte, preferencial, aditivos na fase móvel podem reduzir a interação do analito com esses sítios mais ativos, ou seja, desativar esses sítios que são diferenciados e aí fazer com que essa assimetria causada ela seja minimizada. Então, existem formas de aditivos que podem ser colocados na fase móvel. Consultem lá o artigo que eu dou mais detalhes, senão eu coloco alguma informação muito jogada aqui, vocês podem não entender muito bem e criar mais confusão do que solução para esse tipo de problema. Um outro parecido são sítios secundários de retenção. O detalhe é que no caso que eu acabei de mencionar, é o mesmo tipo de sítio que ele é mais ativo do que o outro. Então, o silanol, só que esse silanol aqui ele está apresentado numa forma na coluna que ele está mais ativo do que, digamos, um outro silanol que está mais escondido da interação com os analitos, mais protegido da interação com os analitos. Agora, sítios secundários são sítios diferentes. O caso mais típico é em cromatografia em fase reversa, que nós temos uma fase ligada, mais comum, C18, octadecil siloxano, cadeias alquílicas de 18 carbonos. Essa é a fase estacionária que está ligada sobre o suporte de sílica das partículas. Porém, sobram silanóis, e esses silanóis, se não forem totalmente tratados de maneira apropriada, eles também permanecem ativos como sítios para uma interação, uma fonte de interação secundária. E aí, dependendo da característica do analito que nós formos separar, das moléculas que nós formos analisar, esses silanóis, que são sítios secundários de retenção, eles podem causar problemas. Não são os únicos exemplos, mas colocando aqui um caso de sítio secundário, e, por exemplo, vocês veem que esses picos aqui todos estão com uma certa assimetria. Inclusive, são resultados, pelo nome dos compostos, isso aqui deve ser um cromatograma da época que eu fiz o meu doutorado. São compostos antidepressivos, são compostos básicos, e eles interagem secundariamente com os silanóis da coluna. Como que essas interações acontecem? Nessa figura aqui, acho que não faz diferença se eu colocar ela no centro, ela já está ocupando praticamente toda a tela aqui. Essas figuras, elas mostram tanto as interações, as ligações de hidrogênio que podem acontecer entre compostos ácidos ou compostos básicos. Então, aqui vocês vejam do lado esquerdo compostos básicos e do lado direito compostos ácidos.
E aí, tanto a interação de hidrogênio, ligação de hidrogênio, que pode acontecer nesses três casos aqui, quanto se ambas as moléculas estiverem ionizadas, digamos, o composto básico está protonado, então com carga positiva, e dependendo do pH, ao mesmo tempo, os silanóis mais fortes da coluna podem estar ionizados, e aí a gente tem uma interação eletrostática aqui, uma interação iônica ainda mais forte, pode impedir, inclusive, que os compostos sejam eluídos da coluna. Eu lembro que eu trabalhei uma vez com esses compostos, com uma fase que ela tinha uma atividade secundária tão forte que eu injetava os compostos e os picos, os analitos não saíam da coluna, não chegava pico cromatográfico nenhum. Ou se eles saíam, eles demoravam tanto tempo que eu mal conseguia perceber o morro deles na linha de se diferenciando da linha de base da separação cromatográfica. Esse problema ele é muito menor hoje em dia, porque existem colunas muito boas com tratamento desses silanóis, com capeamento, com várias formas de reações químicas que minimizam ou eliminam praticamente por completo. Então, existem colunas próprias para analisar compostos ácidos e compostos básicos sem que ocorra interação secundária. Mas tomem cuidado que existe esse tipo de problema. Se vocês pegarem uma coluna qualquer sem saber as características dela, isso pode acontecer e aí a gente tem que saber como tratar. Existem tratamentos com aditivos, tanto para compostos ácidos quanto para compostos básicos. Aqui vocês podem ver que uma simples comparação entre um uso de acetato ácido acético em comparação a fosfato ácido fosfórico pode melhorar picos ácidos que sofrem algum tipo de assimetria por causa de interação com sítios secundários. E outros tratamentos, por exemplo, com trietilamina, eles são muito bons para resolver problemas em picos básicos. Então, aqui, pegando o exemplo de um pico básico bastante retido e com bastante assimetria, e se nós fizermos o tratamento aqui com trietilamina na fase móvel, esse pico já melhorou bastante. Se além disso eu associar com uma coluna cromatográfica com um certo grau de capeamento, esse comportamento cromatográfico melhora ainda mais. Isso aqui está um pouco exagerado, o fato é que hoje em dia existem colunas muito boas para análise de compostos básicos, a ponto de, sem nenhuma adição, sem nenhum aditivo, os picos básicos poderem ter um comportamento praticamente ideal ou com um mínimo de cauda apenas. Mas, dependendo do tipo de detecção, o uso de uma trietilamina na fase móvel não tem problema nenhum. Ela não absorve muito no UV visível, então ela pode ser usada em vários comprimentos de onda no ultravioleta visível. Na espectrometria de massas, a trietilamina é um problema, então tomem cuidado. Não vejam esse meu exemplo aqui, opa, trietilamina melhora a simetria dos picos. Então, eu estou com um pico com cauda, um pico de composto básico com muita cauda lá na espectrometria de massas, eu vou colocar a trietilamina na fase móvel, 5 milimolar, 10, 15, 20 milimolar de trietilamina, que forma o íon trietilamônio, dependendo do pH, e geralmente no pH de trabalho ele forma o íon trietilamônio, ele vai resolver o problema de assimetria dos picos cromatográficos. O problema é que esse íon trietilamônio na fonte de ionização ele vai suprimir drasticamente grande parte dos analíticos, principalmente os compostos básicos no modo positivo, eles vão cair quase totalmente de sensibilidade, quanto mais alta for a concentração desse aditivo. Então, não se recomenda ou se evita ao máximo o uso de trietilamina como aditivo de fase móvel em espectrometria de massas. Até que se a concentração for muito alta, ele contamina a fonte do equipamento. Então, nesse caso, se eu tenho espectrometria de massas, é melhor usar uma coluna de qualidade para que não tenha muita cauda, para que se elimine completamente ou quase totalmente a cauda, aceitar às vezes um pouco dessa assimetria, se ela for compatível com a análise, do que, por exemplo, tentar colocar trietilamina ali e complicar
por completo a sensibilidade, a detectabilidade daqueles analíticos por supressão da ionização daqueles compostos no espectrômetro de massas. Bem, eu vou dar sequência no outro vídeo, isso aqui já ficou um pouco longo. Como eu disse, espero que esteja sendo útil, é um vídeo sem edição, por isso acaba ficando um pouco longo. Eu sei que o YouTube permite que vocês assistam numa velocidade mais acelerada, se for o caso, façam dessa forma. Se acharam interessante o conteúdo, deixem um like aí no vídeo, deixem comentários. Eu estou esquecendo de pedir para o pessoal deixar comentários. Se tiverem contribuições, vamos transformar esses vídeos aqui no YouTube também como se fosse um fórum de discussão. Eu já respondi muita gente que viu vídeos antigos que eu preparei para aulas da graduação, experimentos de laboratório que nós fazemos no curso de Química da USP, e muitas vezes o pessoal vai lá, deixa comentário, tanto fazendo comentários gerais que gostaram de alguma coisa, complementando alguma informação, divulgando outros conteúdos, e também, às vezes, fazendo perguntas que me levam a aprender coisas novas ou que me permitem fazer esse papel de professor. O que eu estou fazendo aqui é um papel de professor mesmo. A minha única intenção é compartilhar isso que eu já formalmente compartilharia com um certo número de alunos, e agora, inclusive, essa questão da pandemia nos deu essa oportunidade de mudar um pouco o formato e, ao mesmo tempo, levar esse conteúdo para mais gente. Espero que esteja sendo proveitoso. Façam críticas também para que eu possa melhorar um pouco esse conteúdo. Se o áudio não estiver bom, se o vídeo não estiver bom, sugestão de mudar o layout, de apresentar esse conteúdo de maneiras diferentes. Críticas e sugestões são muito, muito bem-vindas também. Então, fico por aqui e sigam os próximos vídeos aí nessa sequência que vai constar da playlist sobre troubleshooting em HPLC. E logo vem mais vídeos que eu provavelmente vou compartilhar sobre outros assuntos aqui.